Minha Bíblia não está aqui. Vamos cumprimentando a turma aí, por favor. Podem cantar. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. Como é bom iniciarmos a semana juntos nesse propósito de sermos alimentados pela palavra do Senhor, estudarmos. Não podemos estar lá no templo, né? Mas como sempre temos falado, nós somos a igreja. A igreja vive aqui dentro do nosso coração e a igreja está onde está o povo de Deus. E é muito bom ter vocês conosco. Desejo que Deus abençoe grandemente sua vida, seu domingo, que Deus abençoe a sua família, que fale ao seu coração, que saiamos dessa parte da manhã da escola dominical mais alimentados espiritualmente, mais robustecidos. Que Deus abençoe e fale ao nosso coração. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical? Boa noite, pessoal. Sejam todos bom dia. Bom dia. Bom dia. A correria hoje aqui, desculpem, me fez entrar atrasado, mas em tempo ainda, não é? Então eu quero cumprimentá-los, retificando bom dia e rogar a Deus que abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, tá bom, gente? Vamos esperar em Deus que nós tenhamos uma escola dominical ricamente abençoada e que em tudo Deus nos fale na manhã de hoje, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, meus amados, e vamos falar com Deus. Não sei se você já teve essa oportunidade hoje, mas é muito bom acordar, fechar os olhos e falar: Senhor, né? Obrigada pela noite que eu tive, pelo dia. Como é bom ter o fôlego da vida, né? Poder acordar, despertar aí com vida e com saúde. Vamos fechar os olhos e vamos fazer essa oração. Senhor, nós te damos graças, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, por esta semana que hoje se inicia. Obrigada pela semana que se passou. Obrigada pelas bênçãos recebidas na nossa vida. Obrigada porque em cada segundo, ó Deus, desta semana que se passou, Tua boa mão esteve presente e ela jamais desampara a cada um de nós. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Muito obrigada pelo privilégio que é estarmos juntos, ó Deus, mesmo cada um em seu lar, mas é muito bom estarmos juntos para estudar a Tua palavra. A escola dominical ela é muito preciosa para nós, ó Deus. Obrigada por este meio de graça à nossa vida, Senhor. E permita que aproveitemos ao máximo cada momento que estaremos aqui juntos, ó Deus, em torno da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Abençoe as famílias que estão conosco agora. Que Tua graça seja derramada sobre cada um. Abençoe, suprindo suas necessidades. Ó Deus, fale ao nosso coração, Pai amado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Lilica, segura aqui para a mamãe, fazendo um favor. Vamos cantar? Ele é o nosso respirar. Nada somos sem o nosso Deus. Ele é o pão de cada dia. Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Tudo de mais precioso que precisamos vem do Senhor Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito. Este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua
és meu respirar, tu és meu respirar. Boa noite, Lídia, presbítero Garmes. Bom dia, gente, desculpa. Bom dia, Joaninha Lafayette, bom dia, Celso Couto, bom dia, Vânia, presbítero Nilson, Júlia e Isa. Espero que estejam despertas aí, viu, gente? Vânia, presbítero Nilson, Júlia e Isa. Daqui a pouco eu cumprimento os demais aí que forem entrando, tá bom, gente? Muito bem, amados. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo que nós estamos meditando. Deixa eu, como aqui o espaço ele fica bem limitado, então os movimentos têm que ser friamente calculados aqui no nosso cantinho. Senão acontece um acidente. Deixa eu prender esse microfone aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo perfeitamente. Onde estamos meditando nessa semana? Eu achei muito legal. A Fabiola mandou um áudio hoje de manhã para mim, falando que ela não poderia estar junto hoje, né? Agora de manhã, mas que ela vai à noite. E ela mandou não só o versículo, todo o salmo aí recitado. Parabéns, viu, Fabiola? Eu sei que você vai acessar depois, mas já te dou os parabéns desde já. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados, no Salmo de número 100. Eu acho que dá para nós falarmos juntos todo o Salmo. Lembra que eu falei desse desafio para hoje? São 5 versículos apenas, mas é um salmo de ações de graças. Nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. O cristão precisa exalar gratidão por onde ele passa. Nós precisamos mostrar ao mundo que quando nós temos Jesus Cristo, nós temos tudo aquilo que a gente precisa, nós não sentimos falta de nada. Às vezes falta algum bem material, falta alguma coisa material, mas Ele supre as nossas necessidades. E isso nos motiva a servi-lo cada vez mais, a louvar ao seu nome, a cantar e servi-lo com alegria. Vamos então no Salmo de número 100. Vou comentar mais alguém que chegou aqui, que é a Cristiane, o Gabriel Hernandes, a Sandra, Luana e Bruno. Bom dia para vocês também, viu, gente? E a Nair e o seu João Costa, que acabaram de chegar. Nair e João Costa. Bom dia, casal. Vamos então? Salmo de número 100. Todos abriram? Podemos dizer juntos? Josiane, Rodrigo e Roseli também. Então, é porque aqui aparece um, lá aparece cada outro, aqui aparece outro, é assim. Então, Josiane, Rodrigo e a Roseli. Bom dia para vocês. Viu, gente? E a Edna Lopes e o Jean também. Bom dia. Bom dia e bem-vindos. Então, vocês que estão chegando agora, já peguem suas Bíblias e vamos abri-la no Salmo de número 100. Vamos dizer juntos, então? Celebrai, vamos todos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Agora o versículo 2, que é o versículo da semana. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Esse é o nosso Deus, o Senhor que de geração em geração concede a nós a sua fidelidade, Deus fiel, Deus presente nas nossas vidas. E por isso, amados, não nos faltam motivos para render-lhe graças, bendizer ao seu nome, sabendo que o Senhor é sempre bom, né? E a sua misericórdia para conosco, ela dura de geração em geração. Louvado seja o nosso Deus, que tem aí sido
o nosso Deus fiel, Deus que está conosco. Vamos ao versículo 2 novamente. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Deixa eu aproveitar, cumprimentar a Dona Maria de Jesus, bem-vinda minha irmã, ao Noel, Sidoca, Elaine, Ariane, ao Estevão e Liliane, a Dona Dulce e ao seu digníssimo esposo, o senhor Nilson. Boa noite. Bom dia! Eu acho que é porque como a gente fecha aqui por causa da claridade, tanto que é noite. Não, é o Tico e o Teco mesmo que hoje está meio atrapalhado. Gente, tudo bem. Claudemir, bom dia também para você, Claudemir. Muito bem, amados. Então eu deixo para nós, para esta semana, então, que se passou e para nossa vida inteira, né? Esse fruto do Espírito chamado alegria. A alegria que não está baseada nas circunstâncias, no momento que eu estou passando, porque senão seria uma coisa muito altos e baixos, né? Mas a nossa alegria tem que ser permanente. Mesmo quando o nosso coração está entristecido, dentro do nosso coração sempre tem que ter a alegria. Brotar esse sentimento, que é muito mais do que o sentimento, é um fruto do Espírito Santo, porque o sentimento depende daquilo que eu estou sentindo, né? Do momento. Mas esse fruto, a alegria, ele deve permear a nossa vida. E servir ao Senhor é um privilégio tão grande que nos traz sempre essa alegria indizível, essa alegria interminável. Esse então foi o versículo esta semana. Nós vamos lá em Mateus. Sabe que todas as vezes que a gente vai fazer aqui, preparar, né, a abertura da escola dominical, eu sempre peço muito a Deus. Eu falo, Senhor, eu acho que assim, claro, todos os momentos são muito importantes, mas esse momento do versículo da semana, que às vezes parece uma coisa tão assim, né? Mas não é. Eu tenho sempre orado e falado muito com Deus. Falo, Deus, me ajude a procurar algo que traga edificação. É claro que toda a sua palavra traz edificação, mas algo que venha preencher aquilo que eu estou precisando ali naquele momento. E esta semana eu pensei muito sobre a ansiedade. E se nós não buscarmos a Deus na medida certa, isso pode tomar conta do nosso coração, né? Se a gente deixar o nosso lado humano falar mais alto. E nós pensamos num texto muito conhecido. Eu amo o Sermão do Monte, na verdade eu amo toda a Bíblia, né? Mas o Sermão do Monte, eu creio assim, como ele traz assim, lições tão práticas, né? Eu imagino Jesus falando assim para mim, diretamente para mim. E eu convido vocês que abram então em Mateus, no capítulo 6, o versículo 34. Esse texto já foi meditação para a gente, de versículo da semana, nós já memorizamos. Mas para esta semana, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Então, essa semana meditaremos em Mateus. Quem estiver anotando, pode colocar para a gente, por favor. Hoje a Luana e o Bruno. Luana, tá atenta aí, né, Luana? Olha lá, versículo da semana. Mateus, capítulo 6, versículo 34, que é o versículo que nós então meditaremos essa semana, que diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Parece-me que é grande, mas quando ele é assimilado, a gente consegue memorizar. Então, essa semana meditaremos em Mateus, capítulo 6, o versículo 34, ok? Versículo da semana. Obrigada, Luana, por anotar pra gente. Vamos cantar mais um pouco? Meu Deus, peraí. Buscai primeiro o reino de Deus, que faz parte desse texto, né? É lá no finalzinho, quando Jesus ele fala, então, não vos inquieteis, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas
que aguentar minha esposa cantando com o microfone aí colado. E eu tô aqui desesperada olhando aqui. Aí, viu, gente? Tipo, ai gente, alguém socorre, tira o microfone aqui que tá pendurado na minha blusa. E por isso que não dá pra gente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Assobiar e chupar cana são duas coisas praticamente impossíveis de serem feitas. E eu tô aqui tocando, cantando e olhando alguém, olhando pelo ar, olhando pra alguém, socorro. Eu achei que tava aí, mas... Então, tudo bem. A gente dá um desconto e vocês me perdoem, gente. Minha voz já não é lá grande coisa. E de manhã, então, só Jesus. Mas o que vale é a intenção, né? E é um cântico muito lindo, muito profundo, que diz que temos que buscar, em primeiro lugar, aprender. Isso faz parte de uma não ansiedade, né? De uma luta contra a ansiedade. Porque para a gente vencê-la, temos que lutar, né? E buscar a Deus aí é o segredo. Buscar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E as demais coisas aí serão nos acrescentadas. Irmãos que chegaram depois, Laís, Ângela, presbítero Osmar, Síndila, bom dia para vocês também, viu? Sejam muito bem-vindos. Bom dia. E hoje nós temos uma aniversariante ilustre. Hoje, eu troquei. Eu pego o outro calendário que o sábado tá no finalzinho, né, da semana. Coloca como final da semana. E o do meu celular é o domingo. Então nós trocamos, apesar de dizermos que era dia 11 é hoje, não foi ontem. Então hoje é aniversário da Loide, Deus te abençoe, minha amada irmã. E no dia 13 tem churrasco lá na casa do Noel, né? E eu tô convidada, eu vou de máscara e passo álcool em gel. Brincadeiras à parte, Noel, dia 13, então completará mais um ano de vida. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, que você continue sendo essa grande bênção, né? Esse diácono tão exemplar que você tem sido para a nossa igreja, um homem de valor, pessoa que a gente ama muito, muito, muito. Que Deus te abençoe muito e te conceda aí muitos e muitos anos de vida e que cada dia mais você continue sendo essa grande bênção na obra do Senhor. Deus te fortaleça, meu amado irmão. E é isso que nós vamos fazer agora, uma oração pelos nossos aniversariantes. Vamos pedir que Deus os abençoe, que Deus guarde a cada um de vocês. Vamos orar também pelos motivos pelos quais já temos, né, enfatizado as pessoas que estão aí lutando, né, contra esse vírus. Essa semana nós tivemos a perda do nosso cunhado. Que Deus console o coração daquela família, da Janaína, suas filhinhas. Que Deus tenha misericórdia. Eu vou passar depois a palavra para o pastor. Orem também pelo meu outro cunhado, o mais novo, Lucas, que também está internado, precisou ser entubado. E uma situação muito difícil, né? Então que a mão poderosa, a mão curadora do nosso Deus alcance o Lucas e tantos outros que estão aí sofrendo. Aniversário do filho do Celso Couto, Diego, hoje. Aniversário do Diego. Deus abençoe muito o Diego também. Vamos orar por ele. Que Deus abençoe muito, conceda muitos anos de vida para o Diego. Estenda aí os nossos parabéns, Celso, para o Diego. E vou passar a palavra para o pastor, ele fará essa oração e depois da oração nós vamos entoar o hino de número 61. Graças dou por esta vida. Um hino que nós falamos, acho que na quinta-feira, né? A gente precisa aprender a agradecer, né? Graças dou pela vida, pela esperança que falhou, pela cruz, o sofrimento e também a ressurreição que um dia há de acontecer. Nossa vida precisa ser essa vida de ações de graças. Então eu passo a palavra para o pastor que fará essa oração de gratidão pelos nossos aniversariantes, Loide, Noel, hoje também o Diego, e depois essa oração também de gratidão e intercessória. E vou passar o microfone também. Muito bem, meus irmãos, vamos nos concentrar nesse momento em que nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Vamos nos desligar aí de tudo que eventualmente contribui para dispersar a nossa mente e a nossa atenção, né? É como se eu reiteradamente tenho dito, desde que nós estudamos a oração dominical, em lembrar que quando nós oramos
É como se nós estivéssemos trazendo até nós o céu nesse momento, não é, de oração, apesar de estarmos num mundo difícil, decadente, é como se nós estivéssemos vivendo um pouquinho, não é, claro, de uma maneira muitíssimo nebulosa, não é? E nós estamos aqui antecipando um ambiente que deverá nortear e orientar toda a nossa comunhão com Deus na eternidade. Então, nada pode se representar qualquer tipo de obstáculo, nada pode e deve distrair-nos, porque nós não estamos falando com qualquer pessoa, não. Nós vamos falar com o nosso Deus. Então, por isso nós fechamos os olhos e nós não nos concentramos em mais nada, somente na pessoa de Deus. Então, vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com Ele. Senhor, nós te damos graças por mais um dia em que o Senhor nos permite abrir os olhos e, ó Deus, começá-lo buscando-te, reunidos como família aqui na nossa casa e todos os demais que se conectam a nós nesta manhã. Obrigado porque o Senhor nos concedeu uma noite para descansar e nos deu, Senhor Deus, um dia longo para poder aproveitá-lo para o teu serviço, para o teu louvor. É claro, Senhor, que muitas vezes é muito comum as pessoas aproveitarem o final de semana para seu entretenimento e diversão, quando na realidade, Senhor Deus, este dia deve ser de acordo com o que nós confessamos, de acordo com a confissão de fé que nós abraçamos, ele deve estar voltado para o teu louvor, para o teu serviço, principalmente. Então, ó Deus, começando pela escola dominical, com vistas a concluir lá mais tarde à noite, por ocasião do culto, ensina-nos a ser bons mordomos do tempo, aqueles que agora correm com preparativos para almoço, mesmo que estejam só entre a própria família, ou que tenha mais uma família ou duas juntas, em casa, retirados, não importa. Importa que o princípio este é o dia que o Senhor fez, é o dia do Senhor, não nosso. Não permita, Senhor, que nós sejamos descuidados no cuidado, no tratamento que nós precisamos dar a cada momento que o Senhor nos concede neste dia para te louvar, glorificar, estudar a tua santa palavra. Quero agradecer-te, Senhor Deus, pelo aniversário da tua serva Loide, hoje, que completa mais um ano de vida, Senhor, diante de ti, o que faz muita diferença. Que o Senhor a robusteça, que o Senhor a fortaleça, lhe concedendo saúde e graça, para viver, ó Deus, na tua presença, fazendo tudo para te agradar no tempo que o Senhor tem reservado para ela neste mundo. Abençoa também o teu servo Noel, que está para completar mais um ano de vida nesta semana. Sustenta-o nas tuas mãos, que ele aproveite bastante esses dias de férias que está tendo, para então cultivar uma comunhão ainda maior com o Senhor. Abençoa com ele a sua família, que ele seja lá um exemplo, que ele seja um baluarte, uma coluna naquela casa, Senhor. Livra-o do mal, Senhor Deus, dá-lhe saúde física e, sobretudo, espiritual. Também rogamos pelo Diego, esta criança, creio que é uma criança, não é? É um jovem, sobrinho do Celso Couto, filho, que o Senhor o ajude, o Senhor o abençoe. Nós não o conhecemos, por isso, ó Deus, nós confundimos tantas coisas, detalhes que são importantes e que não poderiam ser confundidos, mas o Senhor sabe, ó Deus, da vida do Diego e sabe, ó Deus, os caminhos por onde ele tem trilhado e a necessidade de te buscar e viver uma vida debaixo da tua direção, Senhor. Tem misericórdia dele, conceda que ele conheça o Senhor e viva para promover a honra e a glória do teu nome, dando alegrias para os seus progenitores, para todos aqueles que com ele convivem e fazem parte da sua família.
tem misericórdia. Aproveito, Senhor Deus, para rogar pelos irmãos que têm parentes, amigos, ó Deus, enfermos, tomados por esta doença tão cruel que veio para ceifar a vida de muitos. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, por graça e misericórdia, o Senhor tem poupado a tantos outros. E aproveito para interceder em favor da família do meu irmão que se foi, e rogo ainda também pelo Lucas, que está internado, Senhor, e apesar da sua pouca idade, ó Deus, precisa de muitos cuidados. Nós oramos porque cremos que o Senhor nos ouve, se for da tua vontade, ele sairá do hospital restaurado, recuperado. E tem uma esposa e um filhinho, o Caleb, para cuidar. Sabemos que tudo isso, Senhor Deus, é da tua economia, porque o Senhor pode tudo em todos. Então, ó Deus, a vida dele está nas tuas mãos, assim como a de cada um de nós que nos consideramos vivendo uma situação particularmente normal. Abençoa também, ó Deus, a tua serva Lisbeth e outros tantos irmãos que aqui vêm suplicar a oração em seu favor por problemas, lutas, dificuldades que eles têm enfrentado. Nós rogamos a tua bênção e nós damos-te graças em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos então? Não, vai cantar. Vamos então abrir os nossos hinários no hino de número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro, por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens cá também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Muito lindo este hino. Sempre graças hei de dar. Muito bem, nesta hora então nós estaremos nos dividindo em classe, como na igreja. As crianças estarão entrando lá no Google Meet, link aí disponibilizado. Você vai colocar nos comentários? Link disponibilizado lá no grupo da igreja. Bíblias, cadeiras. Que Deus abençoe as crianças, conceda uma aula muito abençoada, aproveitem, estamos estudando Provérbios. E hoje a lição está muito linda, viu? Então,
Esperem só um minutinho, muita hora nessa calma. Os movimentos são friamente... Luana, se Deus quiser, para hoje à noite, eu devo reservar aí para você. Pode levar para lá a cadeira, minha filha. Pode levar, suspende, que leva, para desocupar um pouquinho de espaço aqui, porque aqui é diferente da igreja, né? Na igreja a gente tem espaço sobrando para fazer tudo. Aqui em casa, não. Então, como eu estava dizendo, Luana, se Deus quiser, hoje à noite não, logo depois que a gente terminar aqui a escola dominical, nos momentos seguintes eu devo passar para você a liturgia do culto de hoje à noite, tá bom? E aí vai facilitar o seu trabalho, como eu já fiz em outra ocasião, e você já terá os hinos, né, o texto que será lido, enfim, eu pretendo te dar uma mãozinha, tá, minha irmã? Meus irmãos, eu estive pensando em compartilhar com vocês o texto e vou convidá-los a que abram aí, por favor. Em Juízes no capítulo 14, de 1 a 4. Juízes 14, de 1 a 4. Olha, gente, só para não fugir à regra, Gênesis, lá no começo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5. Josué, Juízes. Então, é o 7º livro do Velho Testamento. Pode puxar do lado de cá, amor. De lá para cá, ó. Cortina, não, de lá para cá, assim, ó, que vai ter mais eficácia. Aqui, nessa ponta aqui, onde estava mexendo, amor. Isso. Estamos arrumando o cenário aqui, pô, viu? Tenha paciência. Isso, Muito bem, obrigado. Agora sim, qualquer dia eu vou fazer um fundo branco, porque aí você vai ficar melhor, né? Do que esse fundo amarelo meio bege aí, ou pêssego, sei lá que cor é essa. Então, repetindo, é o 7º livro do Velho Testamento, Juízes, capítulo 14, de 1 a 4. Diz assim, olha: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e amado Pai, tua palavra está lida e rogamos que o Senhor nos ajude nesta responsabilidade de expô-la com fidelidade, com, ó Deus, lealdade e com justiça. Nós não podemos acrescentar nada a ela. Todos nós sabemos disto. Mas podemos deixar de falar aquilo que é tão importante, que consta, está aí, o Senhor deixou para nosso aprendizado, para nossa edificação. Então ajuda-me, Senhor, iluminando o meu coração e entendimento para falar ao teu povo. E tenha misericórdia de nós e penetra o coração e a vida de cada um que está conosco neste momento. Fala-nos em nome de Jesus, eu imploro e agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos, na minha introdução, eu começo dizendo o seguinte:
Eu acredito que a maioria de nós, se não todos aqui, não é? Devemos conhecer aí a clássica história de Sansão e Dalila, não é? Sempre que alguém fala em Sansão, lembra da Dalila, né? Dalila ficou famosa por causa dele. Bom, todos devem estar lembrados de que Sansão foi enganado por ela, o que acabou resultando no jugo que os filisteus o impuseram, até que pelo poder de Deus, mesmo estando na condição de escravo, Sansão já não era mais aquele homem forte, pelo poder de Deus não era. Aquele homem forte que a força de Sansão não vinha dele próprio, foi dada por Deus. Então, na condição de escravo, sem forças já, ele venceu, no final da sua vida, todos os que estavam reunidos em um mesmo lugar para fazer dele, Sansão, eles estavam reunidos para fazer que Sansão fosse motivo de chacota e de diversão. E assim também inferiorizando o povo, humilhando o povo de Israel e subestimando o poder de Deus. Sansão teve um início maravilhoso, mas esse final aí que tem um sentido duplo, né? Foi trágico no sentido da perda da vida de Sansão e também trágico para os filisteus. E nesse caso, uma vitória que foi conquistada através da sua morte naquele momento. Mas antes de tudo isso que eu falei aqui acontecer, houve muitas coisas que são assim de grande importância para nós. E essas informações são fundamentais para nós compreendermos a forma como ele chegou até ali, até esse ponto que eu falei, e qual era o propósito de Deus com todos estes acontecimentos aí. Não é? O texto que nós lemos trata de um período que aconteceu, eu diria assim, a parte... desculpem, né, que antecedeu, não aconteceu. Então eu vou repetir. O texto que nós lemos trata de um período que antecedeu esta parte mais conhecida da história de Sansão, que envolve Dalila, momento em que ela o traiu, cortaram seus cabelos, ele foi levado cativo, e, enfim, houve todo esse desdobramento aí. Né? Então o texto registra, desculpem, situações que aconteceram quando os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel. Observe lá o que é dito em Juízes 13:1. Então a Luana põe para nós aí porque eu já transcrevi, para mim fica mais fácil aqui, não é? Então Juízes capítulo 13, versículo 1 disse: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Vocês não se cansem não de ouvir o povo de Israel tendo feito o que era mal perante Deus, porque o Velho Testamento está cheio de situações assim. Então foi nesse período aí em que os filisteus oprimiram Israel por 40 anos que Deus já estava providenciando para que o seu povo fosse livre desta opressão. Então, o que Deus fez? Deus anunciou a mulher de um homem chamado Manoá, que era descendente de uma das tribos de Israel, portanto, hebreu, israelita, e que disse àquela mulher que ela teria um filho. Era uma obra milagrosa do Senhor, porque a esposa de Manoá era estéril, ela não podia ter filhos. Então Deus foi até ela e lhe disse que ela seria agraciada, como disse para Sara, né? E como disse para Raquel, que também não podia ter filho, esposa de Jacó, e tantas outras que estão aí na Escritura para mostrar que Deus é capaz de fazer coisas que vão muito além da nossa capacidade de assimilação. Mas não foi apenas isto não, gente. Veja o que Deus disse a ela no versículo 5, do mesmo capítulo, viu, Luana? Que eu mencionei agora há pouco, para que você pudesse abrir. Capítulo 13, versículo 5. Deus diz assim à mulher de Manoá: eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha.
Ou, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da mãe. E isso aqui é importante, eu vou repetir esta frase em algum momento, diz assim, ele começará, Deus disse à esposa de Manoá, ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Deus não disse ele livrará o povo de Israel dos filisteus, mas começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O anjo que Deus usou para dar esta bela notícia veio novamente em outra ocasião. Porque o que acontece? Manoá não estava lá quando o anjo avisou a sua esposa. Então, quando ela correu e disse para ele assim, um anjo me apareceu e disse isso, Manoá então rogou a Deus que ele lhes ensinasse o que deveriam fazer com relação ao menino que iria nascer. Então, Manoá estava pedindo uma segunda aparição do anjo de Deus. Então, vejam como é que isso aconteceu. Aí, a partir do versículo 9 até o 11, Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Então o que ele fez? Apressou-se a mulher, apressou-se e correndo noticiou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher, e tendo chegado ao anjo, lhe disse, és tu o que falaste a esta mulher? E ele respondeu, eu sou. Né? Então tá aí, Luana, Juízes 13, 9 a 11. As palavras que foram ditas sobre o nascimento do seu filho foram confirmadas perante o casal. Né? Uma vez que o anjo até agora tinha falado só com a mulher, sua esposa, então por fim o casal fica sabendo do que Deus estava pretendendo fazer. E pouco tempo depois, então, Deus os agraciou com o nascimento de um menino, a quem a sua mãe colocou o nome de Sansão. Aconteceu muita coisa relevante aí para o povo de Deus através desta pequena família. Não é? E eu gostaria de pensar um pouco sobre isso hoje, começando pelo seguinte ponto. Anotem para mim, por favor, aí, e eu de olho no relógio ali, vou fazer de tudo para que nós não extrapolemos o nosso tempo, tá bom? Então, o primeiro ponto, o propósito de Deus no nascimento de Sansão. Anotem aí, por favor. O propósito de Deus no nascimento de Sansão, ou com o nascimento de Sansão. Havia um propósito claríssimo, nós já demos uma pincelada aqui, mas vamos trabalhar um pouco mais nisso aí. Nós já vimos, então, que Israel estava sendo subjugado pelos filisteus, não é? E isso poderia durar muito tempo ainda. Nós vimos também que de todas as famílias israelitas, Deus escolheu uma mulher estéril. Havia muitas mulheres férteis em Israel, Deus podia ter escolhido qualquer uma delas. Mas Deus escolheu um casal sem qualquer projeção social ou política para levantar, para suscitar o homem que, repito, começaria a livrar Israel da opressão filisteia. Eu creio que isto merece um destaque muito especial aqui, mas dentro desse todo cheio, revestido de riqueza de detalhes aí, né, há ainda outro ponto mais especial ainda na minha opinião, que é o fato de Deus em pessoa, presta atenção, Deus em pessoa ter ido ao encontro daquele casal. Como aconteceu isto? A Moisés ele apareceu quando lhe deu as tábuas, apareceu entre aspas, né, porque olhos nenhum jamais viram a Deus, diz a Bíblia, mas Moisés esteve frente a frente com Deus. E o próprio texto bíblico diz que nunca houve no mundo homem com quem Deus falasse face a face. E como aqui nós temos a expressão o anjo do Senhor, não é? Que apareceu no versículo 3 aí, apareceu o anjo do Senhor. Então nós vemos que Deus vai pessoalmente, não manda um outro anjo,
O anjo do Senhor, com letra maiúscula aí, vai até a mulher de Manoá para dar esta informação, dar esta notícia. Essa expressão, como defendem muitos comentaristas, sempre se refere à pessoa do Filho, nas suas manifestações do Velho Testamento. Era o Messias esperado, indo até o casal na forma do anjo do Senhor. Então Jesus ainda não tinha se encarnado. Então ele o que faz? Ele assume uma forma humana, mas segundo a mulher de Manoá, era uma visão resplandecente, gloriosa, e ele, o Filho de Deus, Jesus, vai até ela na pessoa do anjo do Senhor para dar o recado. Outra evidência que nós temos aqui de que era o próprio Deus na pessoa de Jesus está baseada no versículo 18. Manoá pergunta ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: estou mexendo aqui um pouco na câmera, gente, tá? Mas só para dar um ajustezinho aqui rápido e tranquilo, tá? Bom, respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse assim, vou voltar aqui. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Isso está no versículo 18 do capítulo 13. Então ele diz: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Lembre-se do que foi dito quanto ao Messias por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 6. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aqui, quando o Manoá pergunta qual é o seu nome, ele responde: por que me perguntas pelo meu nome? Nome esse que é maravilhoso. Maravilhoso. Então não era lá um anjo Gabriel, não era lá um outro anjo enviado por Deus para cumprir essa missão, não, era Jesus mesmo, na pessoa do anjo do Senhor, que é a expressão muito aplicada a Cristo no Velho Testamento. Muito bem. Manoá fez uma coisa também, outra evidência. Manoá fez algo que não era comum, principalmente em relação a anjos, de jeito nenhum. Manoá tomou um cabrito e ofereceu uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor, diz o texto lá no versículo 19, Luana, versículo 19, o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Aquilo agradou o anjo do Senhor. Outro anjo não aceitaria adoração, não aceitaria sacrifício, não aceitaria culto, mas o Senhor Jesus, aceitou a oferta que Manoá estava oferecendo. Não é? Então, jamais, nem antes e nem depois de Cristo, qualquer anjo aceitou algum tipo de sacrifício que tivesse sido oferecido diante dele. Diferente do que aconteceu aqui, é mais uma evidência. Já citei 3 evidências, viu, gente? Vocês querem lembrar comigo aqui? Eu volto um pouquinho aqui para que nós pensemos nas 3 coisas. Primeiro tem a ver com a expressão o anjo do Senhor. Segundo tem a ver com o seu nome maravilhoso. Não é? Depois Manoá vem no terceiro momento e oferece um sacrifício. E aquele sacrifício é aceito. Só um minuto, pessoal. Não tem como diminuir o ar condicionado porque estou sentindo calor. Obrigado. Então o terceiro aqui diz que ele ofereceu o sacrifício, anjo não aceitava sacrifício. Terceira evidência. E a quarta evidência de que este anjo aí era o próprio Deus na pessoa do Filho, está aí mais adiante, quando a palavra de Deus diz assim: sucedeu o quê? Subindo para o céu, aí na sequência, Luana, eu não pus o versículo, mas dê uma olhada para mim, porque está na sequência.
logo depois do sacrifício, sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher, presta atenção, caíram com o rosto em terra. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Olha quantas evidências nós temos de que não era o anjo, como tantos outros foram enviados no Velho Testamento ou no Novo, inclusive. Até para livrar Pedro da prisão, estão lembrados? Anunciar o nascimento de Jesus, livrar Pedro da prisão e outras coisas mais. Então, sua mulher disse a Manoá, achava que ia morrer, afirmando assim: nós vimos a Deus. Mas a mulher disse assim: certamente não morreremos, porque... não, desculpe, aqui ainda Manoá, né? Sua mulher. Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Mas a sua mulher disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Então aqui a última evidência que eu ponho, claro, poderia ter muitas outras, isso mostra a clara compreensão que eles tiveram de haver estado diante de uma manifestação teofânica de Deus. A palavra teofânica é uma expressão teológica que se refere às manifestações de Deus no mundo, não é? Como, por exemplo, através da sarça ardente, quando ele falou a Moisés, uma manifestação teofânica. Nuvem no deserto, fogo, são manifestações teofânicas. Aqui, Deus aparece na pessoa do seu Filho Jesus como anjo do Senhor. O que nós vimos até aqui nos ensina, meus irmãos, que quando o povo de Deus esteve oprimido pelas mãos dos filisteus, o Senhor não os esqueceu. Na verdade, Deus nunca esqueceu do seu povo, nunca. Pelo contrário, Deus foi até uma família muito simples para levantar de um casal simples e uma mulher estéril alguém que fizesse a diferença. É bom nós irmos processando isso aí, porque aqui eu já vou caminhando para uma aplicação que tenha a ver comigo e com vocês aí do outro lado, certo? Então, Deus escolheu um casal inexpressivo, Deus escolheu uma mulher que não podia ter filhos, e Deus foi pessoalmente. E a causa? Os filisteus estavam oprimindo os israelitas, povo de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus sofria este tipo ou qualquer outro tipo de opressão, Deus estava sendo afrontado. Porque é através do povo de Israel que Deus mostrava sua glória, seu poder, seu povo, sua igreja sempre foi o veículo para manifestar a pessoa de Deus e suas virtudes, suas qualidades. A igreja sempre foi. E ao enfrentar o povo de Deus, humilhar, subjugar, então Deus estava sendo afrontado de muitas maneiras. Bom, eu não estou aqui ao falar que Deus pode e levanta pessoas da nossa própria casa para fazer diferença. Não estou pensando em nenhum tratamento especial, divino, né, como foi o caso de Manoá e da sua esposa. Né? Não estou pensando em nenhum tipo de salvador da pátria. Expressão muito usada, né? Não estou dizendo aqui que em algum momento Deus vai chamar alguém da casa de alguém para ser o salvador da pátria. Não. Pode até colocar alguém no governo, aqui, ali, acolá, no mundo, em qualquer lugar, para poder exercer uma influência tal que dê uma mudada em muitas coisas que nós estamos sofrendo nos nossos dias. O meu propósito agora é mostrar que é de dentro da nossa casa, coloquem aí entre aspas, sublinhem, coloquem em negrito, é de dentro da própria família, do lar cristão, que nós devemos e podemos esperar alguma diferença, alguma mudança nas condições do mundo em que nós estamos vivendo. Então não vamos esperar que Deus levante outro. Vamos lembrar por que nós somos uma família. Por que nós temos
o cônjuge, por que nós temos os filhos, por que nós temos os irmãos, por que nós convivemos todo dia. Qual é o propósito? É ser diferentes. O propósito é lembrar que da nossa família, na nossa família ou a nossa família está sendo preparada para que aí sim, né, dela saiam pessoas diferentes do mundo. Esse é o ponto que eu gostaria de enfatizar no primeiro tópico. É nas nossas famílias que nós estamos sendo educados, ensinados e, de algum modo, estamos sendo reservados, chamados por Deus, já fomos chamados individualmente e na condição de família, nós precisamos ser esta igreja. A igreja que se une lá no templo é o ajuntamento de várias famílias que devem se comportar como igreja, na formação, na educação, no atendimento ao chamado de Deus, no senso de obrigação, de compromisso, de dever de representar o reino dos céus no mundo decadente, fazendo diferença. Então, não há necessidade de uma manifestação sobrenatural de Deus para isso, não. Deus não precisa vir até a minha casa e dizer assim, ó, da sua casa vai sair aí uma moça, ou duas ou três, que vai fazer isso e isso. Não, nós não precisamos disso. Não. Todos nós temos que conceber, precisamos conceber a ideia de que se Deus me chamou para ser seu, se Deus me reservou para ser seu povo, sua igreja, não fará nenhum sentido se eu viver uma vida sem propósitos. Eu preciso ser diferente, eu preciso fazer a diferença. Então, partindo do que Deus fez aí na casa de Manoá, e através da pessoa de Sansão, é que nós estamos tirando esta lição primária para a nossa vida. A pergunta que eu faço, hein? Anota aí. Como eu e você qualificaríamos os propósitos de Deus para a nossa vida? Qual seria ou quais seriam as razões de Deus nos tratar como aqueles capazes de promover diferenças nos meios em que nós vivemos? Isso é muito sério, porque é muito comum a igreja, as famílias da igreja, os cristãos, pessoas que convivem com a igreja, é muito comum se misturarem no mundo, mas se misturarem não no bom sentido, se misturarem sem fazer qualquer diferença, de influenciar, de frear o pecado, de influenciar mostrando como é que se faz, como é que se vive. Então nós precisamos parar um pouco e perguntar para nós mesmos qual é o grau de diferença que a minha esposa, meu esposo, meus filhos, minhas filhas estão fazendo no meio em que eu estou vivendo. Então temos que começar pelo próprio contexto familiar. Muito bem. Com relação à pessoa de Sansão, nós vemos isso de maneira muito clara, não é? Porque está na Bíblia. Mas apesar de estar registrado lá, né, e até porque está registrado lá, pergunta que eu faço é a seguinte: será que ele se prestou a este propósito? Será que Sansão, uma vez que Deus chamou desde antes do nascimento para começar a livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus, será que Sansão concebeu bem essa ideia? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar com segundo lugar, Luana, as equivocadas decisões de Sansão. Aí eu já estou induzindo vocês a pensarem um pouco, né? Será que Sansão fez mesmo tudo direitinho? Então eu começo falando aqui no segundo tópico, as equivocadas decisões de Sansão. Sansão, que cresceu como um nazireu, vocês já devem saber, era esse homem aí dedicado. Samuel era um nazireu. Ana o dedicou, estão lembrados? Ana não podia ter filhos, chorou, foi até o templo, até a tenda da congregação, à presença do sacerdote Eli, e ofereceu Samuel
diz que se Deus lhe desse um filho, que ele seria oferecido para servir a Deus. Então a navalha não passou pelo cabelo de Samuel, ele não tomava bebidas fortes, e era o caso de Sansão também. João Batista também foi um nazireu. E Sansão, além de ser isso, Sansão também foi um juiz. Assim como Eli foi um juiz, Samuel foi um juiz, Sansão também foi um dos juízes de Israel. Então ele cresceu como esse nazireu e o cabelo não podia ser cortado. E ele destacaria de todo o povo por ser um homem dedicado a Deus. Desde antes do nascimento, como nós lemos lá no capítulo 13. Então Sansão foi educado no temor de Deus e sabendo para o que Deus o havia trazido ao mundo. Sansão sabia disto. Apesar de saber, o capítulo 14, que é o texto que nós lemos no início, começa mostrando uma atitude incoerente com tudo que nós falamos até agora. Vocês devem estar lembrados do que aconteceu no período que antecedeu o dilúvio. Nós fizemos um estudo aqui outro dia, não é? Pois bem, Sansão fez algo muito parecido. O que aconteceu lá nos dias que antecederam o dilúvio é que os filhos de Deus, a descendência de Sete, se misturou com a descendência de Caim, uma descendência abençoada, que era de Sete, se misturou com uma descendência amaldiçoada, que era a descendência de Caim. E as coisas não deram certo. O resultado foi o dilúvio. Aqui, Sansão, que era israelita, fez algo muito parecido com eles. Ele não apenas era parte do povo de Israel, veja bem, presta atenção nisso. Sansão não apenas era israelita, como também tinha sido escolhido para dar início à libertação do seu povo. Então, de algum modo, ele não era um homem comum no que diz respeito à sua vocação. Não. Se no caso dos contemporâneos de Noé, a mistura entre essas duas descendências, Sete e Caim, promoveu um destaque e resultou numa tragédia terrível, o que é que nós poderíamos esperar da mesma atitude que foi tomada por um israelita e um homem chamado com o propósito claro de começar a libertar Israel da opressão filisteia? Mas antes de tomar qualquer atitude, e até obedecendo aos costumes da época, o que é que Sansão fez? No capítulo 14, versículos que nós lemos 1 e 2. Vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. É claro que aqui, com essa atitude, inicialmente nós não devemos deixar de fazer menção, dando crédito a Sansão, no que diz respeito à condição de filho. Não é? Ele deu o exemplo de honrar o pai e honrar a mãe. Sua intenção era equivocada, sua decisão era equivocada, mas como orienta o 5º mandamento, e apesar da incoerência da decisão da sua obstinação, da paixão proibida, ele ainda tinha aquele senso de que precisava da autorização dos seus pais para algo de caráter tão importante na sua vida. Então é oportuno que nós observemos o que havia nela que acabou conquistando esse homem. Aí você vai lá no texto, procura daqui, procura dali, vira uma página, vira outra. O que é que você vê lá? O texto não aponta nenhuma virtude que tenha sido notada nessa mulher. Sansão não fala de qualquer virtude que fazia dela uma mulher especial, não. Nada é citado em relação aos valores relativos ao caráter e às habilidades desta mulher. Nada. Ele se encantou, meus irmãos, com a beleza dela. Não foi o que aconteceu lá em Gênesis? Vendo os filhos dos homens, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Aqui, a mesma coisa. Foi isso, nada mais. E como dizem, não é, que a paixão é cega, não é? O que acontece? Eu percebo que
não passou pela cabeça de Sansão. Isso aqui é terrível, gente, viu? Eu acho que não passou pela cabeça de Sansão que ele estava encantado com a filha dos seus inimigos, que por sua vez eram inimigos de Deus, né? Então ele deixa a casa do seu pai, tantas mulheres como o seu pai havia dito, né, poderiam ser escolhidas por ele, pois ele deixa de olhar para elas e olha para a filha do inimigo, se apaixona por ela, porque ela era bonita, formosa. E só isso. Só isso. Seu pai, muito sabiamente, muito mais, né, bom senso, falou muito mais alto na cabeça do seu pai, dos pais, não é? E eles até o tentaram dissuadir da decisão que, diga-se de passagem, ele já tinha tomado. Mas, como eu disse, façamos justiça, não é? Ele não saiu atropelando os pais e vou fazer de qualquer jeito, não. Ele foi até eles esperando a sua anuência. Então isso ficou muito claro. Aí, quanto à atitude dos pais tentarem dissuadir Sansão daquela decisão. Vejam lá. É aí no texto que nós lemos, no capítulo 14. Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas, meus irmãos, eu não disse que a paixão é cega? Todo mundo deve conhecer esse ditado. Ele não estava disposto a ouvir. Ele já havia decidido. O que ele não sabia é que Deus iria usar a sua insensatez para levar o seu propósito adiante. Então é como se Sansão, por uma atração aparente, tenha decidido brincar com o inimigo. Não é a primeira vez que ele faz isso não, né? Porque depois, mais adiante, vai acontecer de novo. De novo. Seria muito mais confuso aceitar essa decisão incoerente para nós agora, não é? Que falamos sobre Deus ter chamado Sansão, reservado desde o ventre materno. Seria muito mais difícil entender o que estava acontecendo, a não ser pela ótica divina. Então é isto, o versículo 4 mostra de maneira muitíssimo clara o seguinte: seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Essa decisão impensada de Saul vinha do Senhor, porque Deus estava procurando ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Alguém poderia dizer, então era plano de Deus. Então Sansão podia escolher aquela mulher porque estava dentro do plano de Deus. Calma. O que estava no plano de Deus era começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Nós não podemos usar os fins para justificar os meios, não. Não. Deus poderia ter usado muitas outras maneiras. Sansão não teve prudência. Isto tem que ficar claro. E Deus já tinha um propósito, não abandonaria o seu propósito por causa da falta de bom senso de Sansão. Não, não. Deus levaria o seu propósito adiante, utilizando-se, fica muito melhor assim, das decisões equivocadas de Sansão. Não é? Então, a partir daí, não é? Deus seguiu executando seus propósitos, fazendo com que Sansão de fato começasse a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, conforme ele havia prometido, lá no capítulo 12, no versículo 5. Eu disse que ia repetir várias vezes essa frase. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. É 12:5 ou 13:5? Deixa eu só dar uma conferida aqui, gente, rapidinho, viu? É o 12:5, é isso mesmo, tá? Não, é 13:5. Luana, põe aí, 13:5. Fiquei na dúvida porque eu não tinha retroagido tanto o texto aqui não. Então é 13:5. É muito comum, e aqui eu estou partindo para uma aplicação dentro da nossa realidade. É muito comum um jovem imaginar
como é que vai ser o seu futuro? Nossa vida, aqui em casa, que eu vejo as meninas falando de futuro, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, etc. Tal. É muito comum. O que não é comum, em nenhum de nós, principalmente nos jovens, é conhecer os caminhos que vão colocar essas pessoas na direção certa. Eu não sei. Eu sei onde eu quero chegar, mas nem sempre eu conheço os caminhos claramente, né? Há muita coisa que fica muito clara porque a Escritura coloca, mas nós não sabemos detalhes. Como Deus vai agir no meio do meu caminho para poder me cumprir na minha vida propósitos que Ele já estabeleceu. Então, diante disto, nós podemos tomar muitas decisões certas, mas ao mesmo tempo tomar outras tantas equivocadas. Foi o que aconteceu na pessoa de Sansão. Então, toda a família deve estar alerta quanto a isto. O bem de um membro da família pode resultar no bem de todos. Por outro lado, as frustrações e qualquer fracasso de um só numa família pode comprometer a todos os demais, afetar a todos os demais, meus irmãos. Então é hora de parar um pouco e refletir sobre como nós, responsáveis por nós, pelas nossas atitudes e pelas atitudes dos nossos filhos, temos nos comportado, porque Deus não fará assim uma mágica e vai permitir, vai de algum modo transformar um filho que está no caminho conturbado em alguém lá na frente maravilhoso, um instrumento de transformação, de destaque em termos de reino de Deus. Não podemos nos iludir. O que nós estamos plantando agora, nós vamos colher no meio do caminho. Poderão ser sementes boas e poderão ser sementes ruins. O que você quer? Se você quer colher boas coisas, então esteja disposto a pagar o preço agora. Agora. Pode ser difícil, pode ser cansativo, pode ser doloroso, pode ser triste, mas você está lançando a semente certa. Quem garante é Deus. Você vai ter que, a palavra de Deus, saber o que fazer diante de várias situações que filhos, que cônjuges decidiram fazer. Para que essas decisões não sejam desencontradas com a vontade de Deus. De outra maneira, então nós estaremos comprometendo não apenas o futuro, mas a própria trajetória será difícil. Muito difícil. Mas não porque eu estou fazendo o que é certo. Há muita gente sofrendo no mundo porque está optando por tomar decisões que vão contra a palavra de Deus. Então, a família de onde procedem grandes homens e grandes mulheres deve ter participação ativa. A família, repito, de onde saem grandes homens e grandes mulheres, esta família deve ter uma participação ativa nas decisões individuais, orientando, educando, instruindo, fazendo tudo para que essas decisões sejam as mais acertadas possíveis. Um pai e uma mãe não pode se dar ao luxo de não querer passar por um estresse, por algum desgaste. Um pai e uma mãe não pode se dar ao luxo de querer se omitir, ficar calado diante de situações que ele sabe que que precisam ser aparadas, precisam ser corrigidas, melhoradas. Nenhum pai está aqui para poder ir e entregar os filhos e falar assim, está na mão de Deus, Deus vai lidar com eles, Deus dirige os passos deles, Deus vai dar a cabeça para eles. Não é assim, senão eles não precisariam dos pais. Nenhum marido, nenhuma esposa deve subestimar aquilo que Deus é capaz de fazer através do cônjuge para tomar as melhores decisões, para que a vida não seja uma vida difícil, sofrida demais, para minimizar os impactos que a própria sociedade já força para dentro da casa. Então, dessas decisões que todos nós tomamos em casa, individuais e coletivas, surgirão os resultados. Então isso nos leva ao terceiro e último ponto, meus irmãos.
A preparação e o adestramento de Sansão. Provavelmente, vou repetir, viu, Luana? Terceiro ponto, a preparação e o adestramento de Sansão, que é o último ponto. Só para variar, vou ter que correr um pouquinho, né? Tenho aí uns 10 minutinhos e vou tentar fazer isto de maneira objetiva. Preparação e o adestramento de Sansão. Provavelmente, até aqui, Sansão não havia experimentado e nem manifestado o poder de Deus na força que foi concedida de maneira sobrenatural. Isso se deu em várias situações posteriores. Primeiro, vou colocar aqui. Quando ele foi com seus pais a Tímina para ver a mulher com quem se casaria, Sansão enfrentou um leão, do mesmo modo como Davi havia feito para defender o seu rebanho, lembrado? Um leão e um urso. O texto bíblico diz assim, olha, lá no capítulo 14, Luana, 5 e 6. 14, Juízes 14, 5 e 6. Eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Alguém fala assim, mas rasgar um cabrito não é tão fácil. Mas rasgar um leão é muito mais difícil, não é? Então, por que a Bíblia não diz como quem rasga um pergaminho? O pergaminho é de pele também. Não ficaria muito diferente, não. Então, o que o texto está dizendo é que ele teve uma certa facilidade para matar o leão. É interessante que quando ele regressava para casa agora, então ele encontrou um enxame de abelhas naquela carcaça ou entre os ossos. E como quem abre uma geladeira para pegar um pote, que coisa, ele simplesmente atravessou as mãos entre as abelhas e pegou um favo de mel e saiu andando e comendo dele. Esse foi o Sansão que Deus revestiu de poder para matar um leão e para tratar aquele enxame de abelhas ali como se fossem aí insetos de muito menos importância, sem qualquer tipo de ameaça, não é? Então, em outro momento, então esse foi o primeiro momento em que Sansão mostra claramente o poder que Deus lhe deu ao matar um leão novo, que foi contra ele, né, e morreu pelas suas mãos. Ele não precisou usar nada, só as mãos. No outro momento, Sansão feriu 1000 homens. Pensa nisso, o que são 1000 homens? Um só prevalecendo contra 1000 homens. O texto diz assim, olha, Juízes 15, 14 e 15. Os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que com as cordas que tinha nos braços os israelitas tinham amarrado Sansão, porque eles disseram que iam entregá-lo aos filisteus. Sansão falou assim, mas vocês não vão fazer mal não, não é? Falaram, não, nós não vamos fazer nada. Porque aquelas cordas para Sansão eram mesmo que nada. Então eles entregaram Sansão amarrado, e quando vieram esses 1000 homens contra ele, ele arrebentou aquelas cordas como quem arrebenta uma linhazinha, que não significa nada, não é? Então o texto diz assim, olha, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que com as cordas que tinha nos braços, isso mesmo, com as cordas que tinha nos braços, se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram nas suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, tomou-a à mão e feriu com ela 1000 homens, com uma queixada de jumento. Como é que pode isso? Eu fico tentando imaginar, mas difícil, hein? 1000 homens vindo sobre um só, e ele com uma queixada de jumento começa a destruir, matar, ferir cada um deles. Agora eu pergunto, por que esses homens foram feridos por Sansão? Vou tentar esclarecer isto em alguns pontos para que vocês... O texto está aí, gente. É só dar uma lida nesses capítulos todos aí. Mas eu vou enumerar para vocês aqui, olha. Aconteceu essa morte desses 1000 homens aí,
aconteceu pelos seguintes motivos. Quando Sansão foi a Tímina para uma festa, ele fez um enigma com aquela experiência vivida com o leão e prometeu aos filisteus que se eles decifrassem, ele os recompensaria com 30 roupas festivais e 30 camisas. Depois que ele retornou para sua casa, a mulher por quem ele se apaixonara e que ele desposaria, ainda não havia casado, foi forçada pelos filisteus a descobrir o significado desse enigma. Eles queriam ganhar as vestes festivais, não queriam passar o ridículo de serem, de algum modo, vencidos, né, ou humilhados intelectualmente por um israelita. E ao pressionarem a mulher, ela acabou contando o enigma, tirou de Sansão a resposta e disse aos filisteus. Então, quando Sansão percebeu que havia sido traído pela mulher que ele amava, lá de acordo com o versículo 18 do capítulo 14, o que é que ele fez? Se vós não lavrasseis com a minha novilha, ele disse, não é? Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. O que estava dizendo? Vocês convivem com a minha futura esposa, não é? Está aqui. Ou a minha esposa, porque já estava tudo combinado. Vocês vão e usam dela para poder alcançar a mim. Então Sansão ficou muito indignado com isso. Por causa disso aí, o que é que ele fez? Sansão matou 30 homens para, com as vestes desses homens, pagar a promessa que havia feito e voltou então para a casa do seu pai. Então, Deus estava usando essas peripécias aí, essas decisões atropeladas de Sansão, e aos poucos ia progredindo até chegar ao seu objetivo principal. O pai da noiva de Sansão fez outra coisa terrível. Intempestivamente entregou-a para outro homem, que era o convidado de honra daquela festa. Quando Sansão veio para visitar a sua esposa e resolveu entrar nos seus aposentos, o pai da moça não permitiu. E disse assim, olha, eu achei que você já tinha desistido dela por tudo isso que aconteceu, então eu decidi entregar para o convidado de honra. Mas tem a irmã mais nova, que é tão bonita quanto ela. Sansão virou uma fera. Né? Ele reuniu 300 raposas, amarrou-as aos pares, prendeu fachos nos rabos delas, incendiou e espalhou essas raposas por todas as plantações dos filisteus, queimando toda a colheita deles. Naquele dia, só naquele dia, enfurecido, além de queimar a colheita, toda a plantação dos filisteus, ele ainda aleijou e matou muitos homens. O texto diz que ele os feriu com grande carnificina. Nossa, esse homem estava louco, né? Translocado, Sansão estava louco. Foi depois dessa série de desentendimentos e mortes aí, irmãos, que então ele, com uma queixada de jumento, matou aqueles 1000 filisteus que foram atrás dele. Sansão não deixou de ser perseguido. Ele fez tudo isso, queimou a plantação, feriu muitos homens naquela ocasião, e a partir daí eles estavam querendo vingança a qualquer custo. E então foram até Sansão, viram-no amarrado e acharam agora está na nossa mão. Enganaram-se. Sansão soltou-se das cordas e naquele dia feriu 1000 homens. A partir daqui, repito, Sansão jamais deixou de ser perseguido pelos seus inimigos, e foi depois de tudo isto aí que ele conheceu Dalila, por quem se apaixonou e também por quem foi traído mais uma vez, né, a ponto de facilitar que os inimigos pudessem cortar o seu cabelo e furar os seus olhos. No final de tudo, aí nós vamos voltar lá na introdução, não é? Depois de ter sido posto como escravo para girar um moinho, quando ele foi posto como objeto de entretenimento no meio de uma multidão reunida de um grande local sustentado por colunas, Sansão, arrependido, suplicou a Deus que as suas forças
fossem recobradas por uma última vez, para que ele pudesse forçar as colunas principais e tudo desmoronasse. E disse ele: morra eu com os meus inimigos. Essa foi a decisão, né? E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles tiraram do moinho para levar para aquele lugar onde todos estavam reunidos para servir de chacota, de piada, de humilhação, Sansão não enxergava. Sansão não tinha forças, embora o cabelo já tinha crescido novamente. Então ele pede a um garoto que estava ali que o levasse até as principais colunas daquele ambiente. E ele leva. E ali Sansão faz uma oração: Senhor, dá-me, neste último momento, forças para que eu prevaleça contra os teus inimigos, ainda que eu morra com eles. E aí, meus irmãos, foi exatamente o que aconteceu. Essa história, meus irmãos, é tão rica em detalhes que caberia vários desdobramentos aqui para muitas exposições. Mas vamos nos ater ao preparo e adestramento que Deus deu a Sansão para efetuar o que havia sido prometido. Se você perguntar, Deus não poderia ter feito de outra maneira? É claro, eu vou responder obviamente, sim. Não de uma, mas de muitas maneiras. Entretanto, o que Deus fez foi utilizar as próprias decisões de Sansão e os caminhos que ele escolheu para paulatinamente concretizar o seu plano de derrotar os filisteus. Nós precisamos aqui observar a maneira como nós temos sido adestrados e preparados para as nossas inúmeras batalhas. Não há qualquer dúvida de que Deus está sempre acima dos caminhos tortuosos que nós escolhemos. Por isto, nada, nunca, jamais fugirá aos decretos eternos de Deus, nunca. Entretanto, caminhando para a conclusão, ao sermos preparados para vencer, vale a pena atentar para as decisões que nós temos tomado, gente. Os meios que nós temos empregado e os caminhos que nós temos trilhado para enfrentar tudo que se levanta contra Deus e contra o seu povo. Todo cristão, destaque isso aí, todo cristão é chamado para fazer diferença. Todo cristão. E caso isto não esteja ocorrendo, será sempre oportuno avaliar o que tem sido cultivado na nossa casa, nas nossas famílias, nos nossos lares, o que tem sido ensinado, o que um casal, o que um marido tem ensinado a uma mulher, o que uma mulher tem ensinado ao seu marido, o que os pais têm ensinado aos seus filhos, o que um irmão ensina a outro irmão, o que orienta os diálogos entre marido e mulher, entre pais e filhos, porque são estes elementos que vão criar um padrão de vida que sirva para transformar pessoas. São estas coisas que vão nos dar condições e habilidades para ajudar as pessoas que estão fora de Cristo, fora do Evangelho, distantes de Deus, a encontrarem salvação e a mudarem a própria vida. Nunca, meus irmãos, estaremos preparados o suficiente se a nossa vida, a minha, a sua, se confundir com as mesmas práticas adotadas pelo mundo. Pessoas que, embora conhecidas e queridas, continuam seguindo as intuições do seu próprio coração. Então eu concluo dizendo que Deus, rogando, que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos ajude a refletir e a reagir diante de tudo que temos conhecido na sua santa palavra. Amém. Passei uns minutinhos aí, começamos hoje um pouco atrasados, mas não o suficiente para esgotar o assunto. Que pena, porque o assunto é muito amplo
E, bom, esgotar a gente nunca vai, a palavra de Deus não pode ser esgotada, né? Nós vamos orar, como nós fazemos dominicalmente, vamos fazer a oração dominical. Obrigado, amor. E vamos pedir a Deus que nos abençoe através da oração que nós vamos fazer. Feche seus olhos e oremos juntos a oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bem, vou despedir então dessa turma que chegou aqui e desejar a vocês um dia feliz, abençoado, um almoço delicioso, viu? Então olha aí, Lídia, presbítero Garmes, Deus abençoe o casal, Joaninha, Lafayette, Celso Couto, Vânia, presbítero Nilson, Isa, Júlia, Cristiane, Gabriel Hernandes, Sandra, Luana, Bruno, Nair, João Costa, Josiane Rodrigo, Roseli, Edna Lopes, Jean, Maria de Jesus, Noel, Sidoca, Elaine, Eriane, Estevão, Liliane, Dona Dulce, seu Nilson, Claudemir, Laíse, Ângela, presbítero Osmar, Cíndila, Dona Zilda, Hilda, Egídio, Gabi, Luzia, Ronieres, Beth, Richard, Elizabeth, Aragão, Inglaterra, lá, né, o Nuno também, e a Dona Maria Xavier. Gente, Guilherme também Damares. Guilherme, Damares, Gabriel, Deus abençoe a todos vocês, estejam em oração, porque eu estou planejando, com a graça de Deus, ainda tenho meu irmão mais novo internado lá e outros problemas que não são fáceis para resolver no âmbito familiar. Então estou planejando na terça-feira fazer uma viagem ao Espírito Santo. Miller também está aqui. Mas à noite eu falo para vocês com mais detalhes sobre isso, tá? E Miller, bom dia. Deus te abençoe. O amém, ele escreveu amém agora. Ok. Que bom que vocês todos acompanharam. Que Deus nos abençoe e nos ajude na nossa trajetória, aprendendo com os erros de Sansão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.